Fala, chega junto cá dentro, fecha comigo e bate de frente. Vou lançar a braba, hein? Ministério Público pede a paralisação do futebol no Brasil. Mas vou contar aqui qual a real possibilidade disto acontecer. Flamengo e Fluminense concentram sozinhos quase 25% do prejuízo no Brasileirão, com ausência de público. Quer dizer, só o Flamengo, né? E diretoria é cobrada por ausência de patrocínio e receita pode recuar em 40 milhões de reais. Ficou curioso, né? Então te prepara, porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem pisa do ataque, ajeitou, bateu, golaço! Gol! Já chega largando o like. Se você gosta dos vídeos deste canal, então compartilhe com a galera. E se quiser me seguir nas redes, ó, o link tá aqui. Mas vamos lá com a informação? Então assista este vídeo até o final. E o Flamengo vai ter que arcar com um alto custo, caso o departamento de marketing não consiga o objetivo para 2021. Inclusive, há muitas críticas internas com relação ao fato de que, desde o ano passado, o Flamengo não tem patrocínio para as mangas da camisa. Até junho, a Buser usava aquele espaço, pagando um valor que era considerado pequeno para a diretoria. Por isso, não houve renovação. Só que, com a paralisação do futebol, isso acabou arrefecendo o interesse de algumas empresas que tinham realmente a vontade de utilizar este espaço na manga do uniforme da camisa. Flamengo, que havia estipulado um valor de 12 milhões de reais ano para aquela região, não conseguiu fechar, baixou para 10 milhões. No final, já estava aceitando 8 milhões de reais. A verdade é que todos os interessados acabaram dando para trás e o Flamengo não conseguiu fechar e chegou até a utilizar o local para fomentar o espaço para a Flá TV, o canal oficial do Flamengo no YouTube. Fato é que o Flamengo está tendo muita dificuldade, principalmente pelos números que foram estipulados para conseguir patrocínio. E o que era ruim pode ficar ainda pior, já que desde o mês passado o Flamengo não conta mais com o patrocínio da MRV. A construtora utilizava as costas do uniforme acima da numeração para colocar a sua marca e pagava muito bem, diga-se de passagem. A MRV que desembolsava ao todo 20 milhões de reais, 10 milhões por ano, num contrato de 2 temporadas. Como a empresa vem investindo muito forte, pesado, até mesmo na construção de um estádio próprio para o Atlético Mineiro, que é o seu parceiro em Minas Gerais, lembrando que o dono da MRV é atleticano roxo, então justamente por isso está restringindo em outros clubes a sua capacidade de investimento com relação a anúncios e patrocínios, e por isso acabou, até porque existe também uma pressão dentro do Atlético Mineiro para que a MRV saísse, do Flamengo, o que acabou acontecendo. Fato é que o Flamengo busca aí mais um parceiro nesses mesmos moldes. Está previsto, inclusive, no orçamento para 2021, um aumento do patrocínio de 109 milhões de reais, o que foi arrecadado em 2020, para 149 milhões, ou seja, 40 milhões a mais. Mas isso só vai acontecer se o Flamengo conseguir fechar um patrocinador para as costas da camisa e para a manga do uniforme, o que ainda não aconteceu e diria que está muito difícil de acontecer nesses próximos dias ou meses. E você, o que você acha? O Flamengo está colocando muito acima essa expectativa? Teria que colocar mais os pés no chão para conseguir um patrocinador? Ou você considera que o Flamengo não pode vender barato o espaço no uniforme e tem que realmente jogar o valor lá para o alto? Deixe abaixo o seu comentário. E vamos partir agora para o próximo assunto. Mas antes disso, tá vendo essas letrinhas vermelhas aqui abaixo do meu nome no vídeo no smartphone? Ou então, esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Saiu uma relação de prejuízo dos clubes com relação à utilização dos estádios no Campeonato Brasileiro e sem a presença do público. Lógico que a renda é importante justamente, primeiro, como fonte de receita para os clubes de futebol no Brasil
e também para suplantar, para justificar os gastos, os custos operacionais para a realização dos jogos. Afinal de contas, só para abrir um estádio, você é obrigado a ter aí altos gastos. Inclusive, o Maracanã, de todos os estádios do Brasil, particulares ou públicos, é o estádio mais caro de todos eles. O custo por jogo gira em torno de 200 mil reais. Com isso, o Flamengo teve, ao todo, durante o Campeonato Brasileiro, um custo de quase 3 milhões e 700 mil reais. E, em segundo lugar, o Fluminense, que também utiliza o Maracanã e teve, portanto, um prejuízo de 3 milhões e meio de reais, pouco mais de 3 milhões e meio. Justifica-se essa diferença? Primeiro, porque o Maracanã não foi utilizado em sua totalidade. O Flamengo chegou a realizar uma das 19 partidas com mando de campo no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e, nesse caso, contando com uma série de subsídios, mas teve também que arcar com alguns custos que são fixos, não adianta, e cabe ao clube, como, por exemplo, a arbitragem, né? Então, isso tudo acabou gerando este prejuízo ao Flamengo. O Fluminense realizou menos 2 partidas, né, no Maracanã, e por isso teve um custo menor. Aliás, curiosamente, dos 5 clubes que mais tiveram prejuízo durante o Campeonato Brasileiro, né, 4 são do Rio de Janeiro. Botafogo com 1 milhão e 900 mil reais. E olha que o Botafogo tem um Engenhão. E o Vasco da Gama, que tem estádio próprio, São Januário, figura na 5ª colocação com 1 milhão e 600 mil reais. Né? Então é um prejuízo muito alto, lembrando que o Fluminense, né, não consegue chegar junto com o Flamengo no que se refere ali ao 50-50 com relação aos custos do Maracanã, isso só o custo do dia do jogo, né? Lembrando que no caso de Flamengo e Fluminense, eles têm que arcar com o aluguel do Maracanã, que acaba caindo tudo no colo do Flamengo, manutenção da estrutura do estádio, conservação do gramado, isso tudo acaba saindo do bolso do Flamengo. Então, né, o rubro-negro com certeza teve muito mais prejuízo que apenas esses 3 milhões e 700 apenas, entre aspas. Lembrando que isso são números referentes apenas ao Campeonato Brasileiro. O Flamengo utilizou o estádio durante o Campeonato Estadual, durante a Copa Libertadores da América e Copa do Brasil, né? E você? Gostaria que você também falasse a respeito dessa situação, né? Cabe ao Flamengo, né? Compensa utilizar o Maracanã? Eu sei que muita gente tem um carinho, tem um apego emocional ao Maracanã. É o meu caso, por exemplo, mas trabalhando com a lógica, racionalizando, né? Maracanã, que é o estádio mais caro do Brasil. Vale a pena este acordo entre Flamengo e Fluminense? Que na verdade o Fluminense entra de carona, né? O Fluminense é hóspede privilegiado do Maracanã e o Flamengo arca com a maior parte dos custos, né? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, você gosta, né, das taças que aparecem aqui no meu cenário? Então, você também pode ter a sua para tirar aquela onda. Fale com meu amigo Jarbas das Taças. Os contatos para falar com ele, inclusive o Zap, estão aqui na descrição do vídeo. E não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontão. E agora partindo para o assunto principal. E é cabuloso, hein? O Ministério Público entrou com um pedido junto à CBF solicitando a paralisação das atividades esportivas no Brasil, ou seja, pedindo a suspensão dos jogos de futebol no âmbito nacional e também regional, ou seja, paralisando realização de Copa do Brasil e estaduais. O pedido ele se dá em face do aumento da escalada dos números de casos e mortes de Covid-19 no país e vem ganhando apoio de algumas correntes dentro do futebol. O presidente do Santos já se manifestou publicamente apoiando a paralisação do futebol e também alguns técnicos. É o caso do português Abel Ferreira, do Palmeiras, e Maurício Barbieri, do Red Bull Bragantino. Outros treinadores em outros estados, como Lisca Doido, em Minas Gerais, e Abel Braga, no Rio Grande do Sul, também já se manifestaram contra a continuidade da realização dos jogos de futebol. Fato é que os campeonatos estaduais já começaram em diversos estados, mas existem 2 unidades da federação em que as autoridades já suspenderam as atividades futebolísticas. O estado do Ceará
através do governo, uma sanção que proibiu a realização dos jogos e também o estado de Santa Catarina suspendeu as atividades esportivas, não apenas futebol, todos os eventos esportivos pelo período de 15 dias. No Rio de Janeiro ainda não se fala no assunto, pelo menos não abertamente, mas nas apurações que eu pude fazer, né, pelos corredores da Federação de Futebol do Rio de Janeiro e pelo menos pelos clubes, né, a intenção é de não paralisar o futebol. Até porque o impacto com a paralisação do futebol é sentido até hoje, ainda nessa temporada. Avançou a temporada de 2021. E uma nova paralisação sem a possibilidade ou sem uma previsão de retorno seria catastrófica para os clubes de futebol. O Flamengo, por exemplo, adiou uma série de obrigações para esta temporada, como, por exemplo, a compensação pela redução salarial de parte do elenco no ano passado, além também da renegociação com clubes dos quais o Flamengo adquiriu direitos econômicos de atletas que serviram de reforço para o Flamengo na temporada de 2020, bancos credores, lembrando que o Flamengo também contraiu empréstimos ao longo do ano passado e ainda fornecedores do clube. Então, o Flamengo tem essa obrigação, teria que fazer uma renegociação da renegociação que foi feita no ano passado. E se o Flamengo está preocupado com essa possibilidade, imagine então os outros clubes. Lembrando que o Ministério Público, por exemplo, no Rio de Janeiro, foi contra o retorno do futebol em junho do ano passado e tentou, na justiça, frear a retomada das atividades, né? Então, não é novidade essa postura do Ministério Público contra a realização do futebol. Resta saber se os clubes estarão contra ou a favor. Em São Paulo, já temos aí um racha com relação a isso. E no Rio de Janeiro também tivemos uma situação de divergência. Todo mundo lembra, Flamengo e Vasco eram a favor do retorno do futebol, enquanto Botafogo e Fluminense se manifestaram contra esta determinação. E você, o que você acha? O futebol deve continuar ou então precisa ser interrompido? A realização do futebol ajuda a propagar a doença, né? A paralisação do futebol, né, serviria para ajudar a frear a contaminação? Deixe aqui abaixo o seu comentário, né? Se você quer me seguir nas redes sociais, o link está aqui no alto da sua tela. Também estamos no Telegram. Se você tem um aplicativo, vá até o link na descrição e siga-nos. Se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou desse vídeo? Então compartilhe com a galera. E não vai embora não. Tá vendo uma dessas janelas que abriram? Então, clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.